E aí, como eu estava comentando com vocês, nós vamos trabalhar a estrutura, então, do núcleo, né, do núcleo de células eucarióticas. E aí a gente tem aqui como o principal objetivo de aprendizagem, ou melhor dizendo, o único objetivo de aprendizagem para a aula de hoje, né, diferenciar as estruturas do núcleo das células eucarióticas, tá? Então, em suma, é isso que a gente vai ter. A gente vai analisar a estrutura, tá? Aqui está toda a estrutura de uma célula eucariótica, vista inclusive nas aulas anteriores. A aula anterior de conteúdos, né? A gente teve a oportunidade de relembrar, de diferenciar, no caso, os componentes, os organoides membranosos e não membranosos, e aqui a gente tem o núcleo, como alguns livros dizem, né, trazem a informação de que o núcleo também é uma organela membranosa, tá? Ou seja, ele tem uma composição de membrana. Então, é uma célula eucariótica, né, porque tem núcleo, e aqui a gente amplia, né, a gente amplia, então, nesse caso, o núcleo para dar uma olhada em algumas estruturas. A começar, então, pela estrutura externa, né, ou seja, por que estrutura externa? Porque a gente observa aqui, ó, nessa região, vamos pegar essa região aqui, se a gente der um zoom, né, esse maior detalhamento, a gente vai observar que na região externa, a gente tem uma membrana externa, tá? Então, a gente chama esse envoltório nuclear, né, ou seja, de envelope nuclear eucarioteca, em que a superfície externa é composta por uma membrana externa. E a superfície interna dessa membrana dupla, a gente vai chamar de membrana interna. A membrana externa está em contato com o citoplasma e a membrana interna está em contato, ou seja, com o material nuclear, ou seja, interno, que a gente vai chamar, então, né, de nucleoplasma. Tá? No nucleoplasma que está encontrado, nesse caso, o nucleolo, os ribossomos, nesse caso aqui, ó, a cromatina, que é o nosso DNA, tá? Enfim, a gente tem essa estrutura que limita, no caso, o núcleo, que é a carioteca, e ela é uma membrana dupla. Entre a membrana externa e a membrana interna, que a gente está vendo aqui em cor de laranja, a gente tem um espaço perinuclear, tá? Ou seja, que é uma cavidade, vamos dizer assim, um espaço preenchido por alguns líquidos, né? E que separa, nesse caso aí, a membrana interna da membrana externa. E se a gente está falando de membrana, é óbvio que a natureza dessa membrana ela é lipoproteica, da mesma forma como a gente vem estudando ao longo das aulas, quando a gente teve aula de membrana, quando teve aula, inclusive, das organelas na aula passada. Tá? Existe aqui também, na estrutura do núcleo, tá? Melhor dizendo, do envelope nuclear, poros. Tá? Então, os poros nucleares, eles são arranjos de octâmeros de proteínas nucleares, tá? Que aqui em corte, eles nos revelam realmente uma estrutura que permite um fluxo, né? Um fluxo de materiais, um intercâmbio de materiais entre o nucleoplasma e entre aqui o citoplasma. E quem são esses materiais que têm esse fluxo na maioria das vezes? O RNA mensageiro, aminoácidos, né? Os próprios ribossomos associados com RNA da mesma forma, né? Então, a gente tem um intercâmbio de materiais que é, no caso, regulado por esse poro nuclear, né? Por isso que, então, a gente tem essa superfície observada aqui nessa vista, né? Como se fosse cravejado, então, de pontinhos, de furinhos, e que a gente chama, então, de poro, tá? Enfim. Indo adiante, tá? Vocês observem aqui que a nossa cromatina, que é o nosso material genético, ela tem uma disposição, né? Ou seja, ela está aqui, vamos dizer, desorganizada, né? Como se a gente tivesse um novelo de lã, ou então se tivesse linha, e essa linha, esse novelo de lã tivesse desalinhado, né? Ou seja, desorganizado para ser organizado. Ou seja, a gente pega um bolo de lã, né? Que está todo enlinhado, né? E vamos agora, então, organizar. Quando a gente vai fazer essa organização, a gente vai compactar esse novelo de lã e vai se transformar em cromossomos, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre a próxima lâmina, né? Vamos observar que esse núcleo aqui é um núcleo interfásico, tá? Ou seja, é um núcleo que da célula ainda, né? Ou seja, é íntegro, em que ela não está sofrendo nenhum processo de divisão.
mas sim, ou seja, né, com uma taxa de metabolismo um pouco mais elevada em função da duplicação do DNA, né, que é assunto para as próximas aulas, e em função disso a gente tem, então, no caso aí, a cromatina nessa fase de interfase, tá? Lá no final da prófase, né, da mitose, a mitose de divisão celular, esse mesmo material aqui que está todo desorganizado, ele já apresenta essas formas, né? Essas formas para nós já conhecidas, que são os cromossomos, tá? Esse núcleo aqui no final da prófase, da mitose, porque a gente ainda tem aqui as estruturas do núcleo íntegras, porque na metáfase elas desaparecem, né? Essas estruturas desaparecem e a gente tem um alinhamento cromossômico. Esse assunto, nós vamos vê-lo, né? Para muitos revê-los, né? E a gente vai aprofundar algumas questões, somente lá na unidade 7, então, né, do nosso curso de processos biológicos. Muito bem. Pegando aqui, então, esse material genético, né, ou seja, aqui disposto em cromossomos, vamos lembrar que a gente tem no nosso conjunto cromossômico um número para a espécie humana que é igual a 46, tá? Vamos dizer num cariótipo saudável, né, esperado, que representa a espécie humana, são 46 cromossomos, ou seja, 23 pares, tá? Sendo desses 23 pares, 22 são autossomos e 2 pares são os cromossomos sexuais, XX e XY, né? Ou seja, nós temos sim um gênero cromossômico, né? Essa questão ela se estende aqui também para a biologia celular, para a genética, né? Mas esse é assunto para a gente rever lá na unidade 8, tá? Na unidade 8 a gente vai, inclusive, aprender a contar, a organizar, a classificar um cariótipo, né? Inclusive para entender as cromossomopatias, tá? Enfim. E esses cromossomos, né, aqui presentes, eu trouxe só essa anotação aqui para a gente poder diferenciar, né? O número o N, digamos assim, né? O 2N, melhor dizendo aqui, de cromossomos, ele é 46 na nossa espécie, mesmo os cromossomos estando duplicados ou não, tá? Essa questão dele estar duplicado aqui, ou seja, quando ele está associado pelo seu centrômero, né? E aqui, no caso, formando duas cromátides irmãs, nada mais é do que aquela cromatina que foi duplicada, né? Para depois esse material genético ser distribuído em duas células na divisão celular, tá? Então, ele pode ser duplo ou ele pode ser simples, dependendo aí, no caso, do estágio da divisão celular, tá? Mas como a gente está falando muito agora de estrutura ainda, né? Aqui a gente vai diferenciar a heterocromatina da eucromatina, tá? Então, vamos pegar aqui um cromossomo, tá? Esse cromossomo aqui, as extremidades, elas são formadas pelos telômeros, tá? Os telômeros que são assunto para as próximas aulas também, a gente vai ver a função dos telômeros, quais são as implicações desses telômeros, o seu encurtamento, o seu alongamento, a sua manutenção para a vida da célula, qual é o significado, tá? Enfim, inclusive em linhagens de células cancerosas, a gente vai dar uma olhada nisso, tá? E a composição dessas extremidades teloméricas é de um tipo de cromatina que a gente chama de heterocromatina, tá? A heterocromatina aqui presente, ó, tudo que está em verde aqui é heterocromatina. Ela, em comparação com o vermelho aqui, ela é mais densa, né? Ela é mais robusta, vamos dizer assim. A gente pode observar a espessura aqui, ó. A espessura do verde, né? A quantidade de espirais, vamos dizer assim, presentes na heterocromatina comparado com a eucromatina aqui em vermelho, ela é maior, né? Então, aqui o vermelhinho, ele mais espaçado, a gente vê melhor aqui as molinhas, digamos assim, do espiral, né? Então, essa é a diferença, o DNA mais compacto, né? Na formação aí, no caso dos cromossomos, do material genético, a gente chama de heterocromatina, e o mais afrouxado a gente vai chamar de eucromatina, tá? Presente, então, em regiões dos nossos cromossomos, tá? Inclusive lá, quando a gente for para a unidade 8, né, a gente vai rever algumas questões sobre características genéticas, né, e associar com a expressão de genes, né? Então, eu vou apresentar para vocês alguns genes, né, e a gente vai ver a regulação aí de alguns genes referente a algumas características, como a fenotipagem, no caso aí das heranças na cor do olho,
tá? Que a gente aprende lá no ensino médio com azão, azinho, né? E aqui a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais e falar em outras relações de epistasia, enfim, e regulação de genes, de proteínas que condicionam ou não a produção de um pigmento, que é a melanina, né? Que na sua quantidade, na sua variação de quantidade, a gente tem um espectro de luz, aliás, de cor, né? Que vai do azul ao verde, chegando no castanho e até a predominância, no caso, né? De coloração bem escura, quase preto, tá? Muito bem. Essas regiões mais densas e menos densas, que a gente chama mais densa de heterocromatina e eucromatina, aqui nessa vista, né, ou seja, nessa célula, elas ficam melhores, né, do tipo compreendidas, vamos dizer assim, tá? O que seria a eucromatina aqui? Como a gente viu ali na tela anterior, a eucromatina ela é mais frouxa, né, vamos dizer assim. Então, a gente identifica as regiões de eucromatina aqui, ó, nas células, né, no núcleo, melhor dizendo, por essa região mais clara. Ó. Tudo isso aqui, ó, no núcleo, tem DNA e a eucromatina, tá? Já a heterocromatina, ó, ela é mais escura, então todas essas regiões mais escuras aqui são de heterocromatina, né? Ou seja, parte do DNA que está mais compacto. E nesse caso aqui mais específico, em menor quantidade em relação à eucromatina, né? Então a gente tem aqui no caso uma célula com uma distribuição, nesse caso aí, de heterocromatina e eucromatina para ser identificada, tá? Ó, heterocromatina, né? Mais escuro aqui na célula, eucromatina mais claro, tá? Ou seja, em função da organização desse material genético. Muito bem. A gente já está quase acabando a primeira parte. Voltando aqui para a nossa célula, né, melhor dizendo, para o nosso núcleo, né? Esse núcleo, como já foi para nós apresentado, né? Final da prófase da mitose, um conjunto de cromossomos, vamos escolher um desses cromossomos aqui, né? Para detalhar, tá? Vamos detalhar a organização desse cromossomo. Aí eu gosto sempre de fazer uma analogia, né, do porquê a gente vai dar uma olhada nessas estruturas que se chamam nucleossomos, tá? Gente, vamos imaginar uma pessoa de... Eu tenho 1,80 m. Uma pessoa de 1,80 m, tá? 1,80 m, né, é uma estatura, né, que a gente conhece aí como uma pessoa que ela não é gigante, mas é alta, né, uma pessoa alta, 1,80 m. E 1,80 m seria, então, a gente organizar todos esses cromossomos, né? No caso, o material genético, aquela cromatina, então os cromossomos, e a gente alinhar e puxar, tá? Se eu pegar o núcleo de uma única célula das trilhões que eu tenho no meu corpo, né? Extrair esse DNA e esticar esse DNA, eu vou chegar a mais ou menos 1,80 m. Agora, vocês imaginem, é 1,80 m de DNA que cabe em todas as nossas células. Todas, né? Todas as células nucleadas, ou seja, da espécie humana, que tem o material genético lá organizado dentro de um núcleo, né? Porque são células eucarióticas, tem cerca de 1,80 m, então, de 180 centímetros, né? De material genético completamente organizado dentro desse núcleo, tá? O que garante, nesse espaço tão pequenininho, a manutenção, então, dessa compactação, vamos dizendo? São os nucleossomos, tá? Para a gente compreender o nucleossomo, então a gente vai pegar um desses cromossomos, vai fazer o caminho contrário do que eu disse que era organizar, a gente vai desorganizar esse material, né? Vamos puxar esse cromossomo aqui, ó. Vamos imaginar que a gente vai puxar um fiozinho dele, tá? Então a gente vai puxar um fiozinho, e à medida que a gente vai puxar esse fiozinho de cromossomo, que no caso seria a cromatina, a gente vai aplicando zooms para a gente analisar, então, as estruturas. Então, aqui, ó, eu puxo um fiozinho, vejo que esse material aqui constituinte do cromossomo, né, no caso é o DNA, nesse caso aqui desorganizada a cromatina, e se eu for analisar de forma mais precisa, né, eu observo que existe uma estrutura que é de origem proteica, tá? Essa estrutura de origem proteica, aqui no caso que seriam proteínas que formam, que tem uma forma arredondada, né? E que nessa forma arredondada, eu observo que a própria cromatina, ó, ela vai fazendo voltinhas, tá? Então, cada um desses disquinhos aqui, ó, esse fiozinho
rosa, né, que é o material genético, ele vai dar uma laçada, né? Na verdade, as laçadas que eu digo, né, ou seja, as voltas, elas têm um comprimento, mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Que é padrão para cada uma dessas proteínas, tá? O conjunto, né, material genético e essas proteínas, que são as histonas, que já está até aqui do lado o nomezinho, né? Nós vamos dar o nome de nucleossoma, tá? Então, existe um arranjo de nucleossomas que vai garantir que o meu material genético vai ficar, então, organizado, ou seja, né, compactado, tá? A gente já vai dar uma olhada na estrutura da histona, tá? Melhor dizendo, do nucleossoma. Então, a gente vai observando aqui que entre os nucleossomas existe um espaço, tá? Um espaço bem pequenininho, que a gente chama de DNA de ligação, ou ligação de DNA, tá? E o material genético aqui se encontra, né? Ou seja, um zoom maior ainda agora nesse fiozinho rosa, a gente tem aqui, então, o DNA, tá? Então, aqui está o nosso material genético organizado nessas estruturas compactadas que são os nucleossomas. Aí a gente vai pegar um desses nucleossomas, vamos pegar um desses nucleossomas para dar uma olhada, ou seja, né, entender um pouquinho melhor aí a sua estrutura, tá? Então, o nucleossoma, como eu disse, é uma estrutura proteica, né? Associada, então, com a cromatina, com o material genético, tá? Que tem um diâmetro aqui de 11 nanômetros, e se a gente fizer uma dissociação, ou seja, eu separar essa fita, né? Esse material aqui, enrolado nesse disquinho proteico, tá? Ou seja, uma dissociação, eu vou observar que essas proteínas, ou seja, as histonas, elas são, na verdade, octâmeros, né? Octâmeros são, octo lembra 8. São, então, peças, 8 peças, né, que no seu conjunto formam essa estrutura em disco, tá? E que em cada uma dessas estruturas em disco, ou seja, desse octâmero de histonas, eu tenho, então, uma laçada, né? Ou seja, eu tenho uma volta de material genético, cujo comprimento é 147, em média, 147 pares de nucleotídeos. Aí, o que é nucleotídeo? Nucleotídeo é a unidade constitutiva do nosso material genético, que é o que a gente vai ver, então, a partir da segunda metade, né, da nossa explicação, tá? O que seria o nucleotídeo? Seria a unidade constitutiva, monomérica, das moléculas de DNA e de RNA também. Mas o nosso foco hoje mais é DNA, tá? O RNA vai vir lá na síntese de proteínas, lá na aula após a prova, tá? Dessa constituição, então, aqui dos octâmeros, a gente tem tipos de histonas, né, que só para ilustrar, no caso aí, a composição, né, desses tipos de proteínas, como a H2A, a H2B, a H3 e a H4, que em conjunto vão formar, nesse caso, então, né, os octâmeros, formando as histonas, tá bom? Então, é bem estrutura para nós aqui hoje. E aí, para finalizar essa primeira parte, né, a gente vai continuar aqui observando o nosso núcleo e analisar aqui, no caso, o empacotamento do DNA. É engraçado a gente chamar, né, essa tela aqui, no caso, esse slide, melhor dizendo, de empacotamento, mas esse é o nome mesmo, né? Como é que esse DNA fica empacotadinho lá dentro? A gente já viu que a importância dos nucleossomas é imprescindível, né? É necessário. Então, vamos ver aqui, ó. Núcleo no final da prófase da mitose. Cada molécula de DNA é empacotada, né? É compactada, melhor dizendo, em um cromossomo mitótico, que é 1000 vezes mais curto do que a sua forma inteiramente estendida. Então, gente, é aquele, como eu disse, aquele 1,80 m dentro de uma célula, né? Ou seja, de um núcleo de uma célula, melhor dizendo. Então, se a gente tem ele no comprimento 1,80 m, 1000 vezes menor é esse 1,80 m compactado dentro da célula. E a forma que a gente tem, então, né, de compactação, né, ela aqui é ilustrada nessa relação, né, que a gente vai observar aqui, né, o nosso DNA em 2 nanômetros, tá? Ou seja, cromossomo mitótico completo. Em 11 nanômetros, a gente tem aqui, então, né, esse material genético começa a ser organizado, né? Aí, no caso,
com as histonas. Essas histonas, elas sofrem um arranjo que a gente chama, então, de solenoide, elas se compactam, né? Parecem aqui, então, estruturas desorganizadas, mas elas não são, elas estão bem organizadinhas, ou seja, solenoide. Em 700 nanômetros, só essa regiãozinha aqui de solenoide, formando, então, aqui, né? Essa estrutura mais compactada, né? E aqui em 1400 nanômetros, ou seja, né, esse trecho da molécula de DNA presente aí no nosso cromossomo, tá? Então, ó, a gente vai subindo nesse caso aqui, né? De um detalhamento de 2 nanômetros para 1400 nanômetros. Essa é a hierarquia, então, que a gente tem de organização para o empacotamento final aí do nosso DNA nesse formato de cromossomos, tá? Gente, eu ainda não consegui resolver a questão lá da sala, né? Então ela vai ser derrubada aí, no caso, em 8 minutos. Então eu vou deixar esse tempinho agora para vocês esclarecerem alguma dúvida, alguma questão, tá? E aí eu vou derrubar ela e a gente volta novamente para a gente ir para a segunda parte, que é mais curtinha. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos ver o chat. Tudo certo? Tá tranquilo, né, Lucas? Aliás, eu não sei vocês, mas eu, na minha época de estudante, tanto no ensino médio quanto na faculdade, eu era fascinado por essa questão aí da biologia molecular, né? Eu achava muito interessante, achava difícil, né? Mas achava interessante. Então, chama muita atenção da gente, né? Falar sobre ácidos nucleicos, enfim. Que é o que a gente vai ver agora depois da segunda parte, na segunda parte. Certo, gente? Então, eu vou derrubar essa sala aqui, tá? Dessa transmissão e a gente volta no mesmo link, tá? Eu aguardo vocês, então. Até mais. Muito bem, dando continuidade. Pronto. E a continuidade, a gente ainda trabalhar a questão das estruturas, né? E identificar aqui que o nosso material genético, ele é composto, né, por nucleotídeos, uma vez que o material genético é uma macromolécula, né? Então, a gente tem uma molécula com peso molecular bem considerável e que se a gente chegar na estrutura menor, digamos, identificável, a gente vai classificar essa estrutura como nucleotídeo, tá? Analogamente, a gente já tem uma familiaridade com essa questão desde a unidade 1, quando a gente estudou ali carboidratos e proteínas, né? Identificando tanto carboidratos como proteínas como macromoléculas e que tem as suas constituições mínimas, né? Digamos, as suas unidades monoméricas, a saber, a lembrar, então, né? Já pensando que a gente tem prova na semana que vem, que a unidade constitutiva das proteínas são os aminoácidos, né? A gente fez a análise desses aminoácidos, fez atividade sobre aminoácidos, né? Classificou o aminoácido como essencial e não essencial, atribuiu funções, disfunções, inclusive, né? Como a gente pôde observar no caso clínico que a gente estudou, né? E também, no caso, os carboidratos, que são moléculas grandes e que têm as suas unidades monoméricas, aí, que são os monossacarídeos. Aí a gente foi lá entendeu alguma coisa sobre glicose, sobre galactose na composição da lactose, enfim, a gente fez, então, essa imersão, digamos assim, para compreender essa formação, né? Formação, então, das macromoléculas. A lógica aqui é a mesma, tá? Então, a gente tem aqui o nucleotídeo como a unidade constitutiva das moléculas de ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA. O nosso foco principal aqui hoje é DNA, né? Como eu disse, o RNA a gente vai estudar ele mais ao fundo, né? A molécula mais ao fundo, quando a gente for trabalhar a síntese de proteínas, tá? Inclusive, a gente vai falar mais de nucleolo, inclusive lá na síntese de proteínas, tá? A implicação. Muito bem, nos tipos, né, de RNA. Muito bem. Nesse nosso nucleotídeo, tá? Eu gostaria de começar aqui pelo esquema, que é um pouquinho mais fácil. A gente tem uma tríade, vamos dizer assim, né, de constituição. São 3 constituintes. Então, nós vamos ter aqui a pentose, tá? Tá a letra P aqui de pentose, F de fosfato e BN de base nitrogenada. Tá? Vamos pegar esse
amarelinho aqui agora, né? Vamos pegar esse amarelinho aqui agora e vamos ver onde é que a gente localiza agora na fórmula química, tá? Gente, por que que é base nitrogenada? O que que eu estou observando aqui nesse anel, né? Aqui nessa estrutura cíclica? Nitrogênios. Então, por isso convencionou-se, né, que seria interessante chamar essa base de nitrogenada pela presença, então, obviamente, dos íons hidrogênio, né, aí presentes na tela, como a gente está vendo no constituinte, tá? Associado, então, à base nitrogenada, ó, ao P, a gente tem a pentose, tá? A pentose, que é um monossacarídeo, é um açúcar simples, tá? E nesse caso aqui em específico, né, como pertencendo ao DNA, a gente tem a desoxirribose, tá? A desoxirribose, que é o que dá o nome ao ácido nucleico, né? Ou seja, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, o nosso ADN, né? Também a gente encontra das duas formas aí nos livros, tá bom? Essa pentose, acho que claro para vocês o porquê que é pentose, ose, né? Porque é açúcar, pente aqui no caso, porque nós temos 5 carbonos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e sendo que nesse carbono número 5 está associado o F, que seria uma molécula de fosfato aqui, tá? Então, a molécula estável do nucleotídeo tem, nesse caso aqui, essa constituição, tá? São 3 constituintes, formando, então, o nucleotídeo. A base nitrogenada, a pentose e aqui o fosfato, tá? É bem estrutura mesmo. Muito bem. Para diferenciar os tipos de nucleotídeos, então, o nucleotídeo pode ser ou de DNA ou de RNA, mas também o que diferencia eles é a base, tá? Então, o que dá nome para o nucleotídeo, isso é uma adenina, isso aí é uma citosina, né? Isso aí é uma timina, como a gente já sabe, é a base, né? Porque as bases, nesse caso aqui, né, elas apresentam diferenças nas suas constituições químicas também, como a gente pode observar aqui, tá? Que, óbvio, eu só estou mostrando, né? E eu não vou pedir, por exemplo, para vocês descreverem qual seria a diferença entre a adenina e a guanina, por exemplo, aqui, né? Ah, porque uma tem um radical, a mim não, não é isso. É somente a gente saber que existem adenina e guanina, por enquanto, né? Por enquanto. Enfim, nesse caso aqui, em específico, as bases nitrogenadas, elas têm uma classificação, tá? Essa classificação entre purinas e pirimidinas, tá? Sendo as purinas representadas aqui por 2 ciclos associados, tá? Então, a gente tem das purinas a adenina e a guanina, tá? E as pirimidinas nós vamos ter 3 tipos. A timina, são ciclos únicos, né? Ou seja, solitários, vamos dizer assim, a timina, a uracila e a citosina, tá? Sendo que a uracila, ou uracil também, né? Ela é exclusiva do RNA, tá? Então, uma molécula de RNA, ela vai ter uracila e não vai ter timina, tá? Então, é uma diferença aí no caso dos ácidos nucleicos, tá? Então, se a gente for considerar DNA, a gente vai ter as purinas, adenina e guanina, e as pirimidinas, a timina e a citosina. Que é o que a gente aprendeu lá também no ensino médio, né? Que a gente nem imaginava, né? Ah, porque o A é com T, o C é com G, e o porquê disso, tá? A gente, no final dessa apresentação, vai ficar mais claro. Certo? Então, de novo, ó, base nitrogenada, 2 tipos, tá? As purinas e as pirimidinas. Faltou um Szinho aqui, seu Nicolas, né? Engoli o S aqui, eu vou mandar arrumar. As pirimidinas, né? Então, ó, as purinas são anéis associados, adenina e guanina, né? E aqui a gente tem as pirimidinas, para o DNA, no caso, a timina e a citosina, tá? Então, vamos adiante. Muito bem. Vamos guardar o que a gente viu aqui, ó. Amarelinho é citosina, né? Olha a citosina aqui de novo aparecendo nesse nucleotídeo. Então, esse nucleotídeo aqui, 1, a base nitrogenada é a citosina, né? Olha lá, o dupla O, o nitrogênio, tá? Então, a gente tem aqui 2 nucleotídeos em que a base nitrogenada é a citosina, tá bom?
Como a gente tem que exercitar a mesma linha de raciocínio que fizemos lá para as proteínas e para os carboidratos, tá? A mesma lógica. Aí lembra que quando eu falei sobre a síntese por desidratação, né, que ocorre para a formação de um dipeptídeo quando a gente tem 2 aminoácidos se associando, tá? A gente tirava a água, formava a ligação peptídica, né, e aí formava um dipeptídeo. Nós vamos ter aqui a mesma ideia, a mesma lógica para polimerização do DNA, tá? Lembrando, o DNA é macromolécula, tá? A associação entre 2 nucleotídeos, ela se dá de forma análoga por uma retirada de água e formação de uma ligação, né? Só que nesse caso, a ligação ela não é peptídica, ela também não é glicosídica, como a gente viu nos carboidratos e nas proteínas, né? Então a gente tem aqui a ligação fosfodiéster. Eu sei que o nome assusta, o nome é xarope, né? Enfim, mas é um nome, então, da nossa ligação que associa nucleotídeos diferentes, tá? Então, a gente tem aqui, tá? A ligação fosfodiéster estabelecida quando se retira das moléculas adjacentes, ou seja, o que são adjacentes? Próximas umas às outras, né? Nucleotídeo 1 do nucleotídeo 2. Lá do nosso carbono 3, nós vamos ter, então, a mobilização de uma molécula de hidrogênio, e do nucleotídeo 2, no carbono 5, uma molécula de hidroxila. A gente já sabe, já entendeu que H2, ó, 2 hidrogênios e um oxigênio, forma uma água. Estão vendo essa seta aqui, ó? Nós vamos jogar essa água para o lado. Está aqui ela, ó. Eu retirei a molécula de água. E vamos ver o que vai resultar da retirada dessa água, tá? Olhem para cá. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, carbono 3. Tirei o hidrogênio aqui para formar água, sobrou oxigênio. Esse oxigênio está aqui, ó. 3, oxigênio. 3, eu deixei maior aqui para a gente poder entender o sentido, no caso, da polimerização, tá? Que é 3,5. Então, a gente tem aqui, ó, o oxigênio, tá? E a gente vai analisar agora o nucleotídeo 2. Eu retirei, eu mobilizei, nesse caso aqui, essa hidroxila para formar água junto com esse hidrogênio anteriormente, né? E aqui eu retirei do carbono 5, né? Associado com o fosfato, tirei a hidroxila e me sobrou esse fósforo aqui com uma ligação para ser estabelecida, tá? Com quem que ele vai se ligar, esse fósforo? Ele vai se ligar com esse oxigênio aqui presente no carbono 3 do outro nucleotídeo. E aqui está, então, a estrutura, tá? Ó, 5, CH2, é só virei, né? Só viramos, então, aqui a molécula, ou melhor dizendo, o ligante, para poder, então, estabelecer essa associação entre 2 nucleotídeos diferentes, em que a gente chama de ligação fosfodiéster, tá? Ainda é cedo para a gente compreender o seguinte, tá? O sentido antiparalelo de polimerização do DNA, tá? Por enquanto, como a gente está falando de estrutura, eu só estou mostrando a forma como ocorre a associação, tá? Mas aí o sentido 5 linhas para 3 linhas, ele vai ficar mais fácil da gente compreender esse antiparalelismo lá na aula de replicação, que é após a prova. Mas eu gostaria que vocês prendessem atenção para essa questão aqui inicialmente, tá? Então, a ligação fosfodiéster é aquela que associa nucleotídeos diferentes na formação do DNA, ou seja, na polimerização do DNA, tá? E já que eu dei uma adiantada em algumas coisas que a gente vai ver, a gente vai rever isso aqui na duplicação do DNA, na replicação do DNA. Nós vamos analisar um conjunto de enzimas, né? Ao qual a enzima que vai fazer essa ação, né, de polimerização se chama DNA polimerase, né? Ó, DNA polimerase. Polimerização significa formação, né? Alongamento, crescimento, e quem faz isso é essa enzima, ou seja, né, que retira essa água e associa esses nucleotídeos para formar aquele 1,80 m de molécula de DNA, tá? É mais ou menos essa a ideia. Bom?
Então, eu expando aqui de novo, tá? Ó, retirei a água, estabeleci a ligação fosfodiéster e essa água veio parar aqui do lado, tá? Está associado, então, os meus nucleotídeos, tá bom? Tem mais coisa ainda, né? Tem mais coisa para a gente ver. Por exemplo, chegamos na última tela. Essa aqui é a última tela. Além desse sentido, né, de formar, digamos assim, um esqueleto, né, um esqueleto de fosfato e açúcar, tá? Lembrando que a gente aprendeu lá no ensino médio que as bases nitrogenadas, elas são pareadas, né? E que esse pareamento, ele é estabelecido entre bases nitrogenadas previsíveis, né? No caso aqui, a adenina sempre com a timina no DNA, né? Se fosse RNA aqui, a gente não teria um T, teria um U, né? A para T e G para C ou C para G, tá? O que vai estabelecer esse pareamento correto, tá? Porque se tiver alguma troca, né? Algum erro, digamos, de pareamento, a gente vai ter mutação, e nós não vamos falar em mutação ainda, a gente vai falar no DNA correto, né? Ou seja, com pareamento correto, com encadeamento correto, tá? São as pontes ou ligações hidrogênio, tá? Entre adenina e timina, sempre duas pontes de hidrogênio, tá? Então, entre as moléculas de adenina e timina, tá? Existe uma atração eletrostática representada pelos átomos mais eletronegativos e os átomos mais eletropositivos em aproximação, ou seja, uma atração eletrostática, por isso é uma ligação mais fraca, facilmente rompida, né? Então, são as pontes de hidrogênio que vai manter, no caso, as fitas de DNA na conformação dupla, tá? Ó, A, T, C e G. E a gente encontra aqui, ó, já vamos explicar essa parte aqui. A gente encontra aqui, no caso, a estrutura completa, né? Claro, a gente viu a estrutura molecular, né? O que a gente viu aqui, ó, para essa polimerização é na molécula, né? Mas aqui a gente tem uma representação gráfica para a gente compreender, aí no caso, a montagem da molécula, né? A unidade estrutural que a gente já reconheceu como nucleotídeo, tá? E aqui eu escolhi algumas figuras para a gente poder, então, mostrar aqueles três constituintes na molécula, ou seja, na estrutura molecular, aí como a gente está vendo aqui embaixo, tá? O que convencionou-se em ser redondinho aqui, eu vou chamar de fosfato, tá? O azul é o açúcar, tá? Então, a gente vai analisar aqui embaixo, ó. Azul e redondinho amarelo, ó. Azul, redondinho amarelo. Azul, redondinho amarelo. O que que eu tenho aqui? O açúcar e o fosfato. O açúcar e o fosfato. O açúcar e o fosfato. Ou seja, há de, não vou dizer eterno, né? Até chegar no 1,80 m aí, no caso, na nossa fita de DNA completa, tá? Enfim. E estando associado também, né, nesse caso aqui, a molécula de fosfato e açúcar, nesse esqueleto, vamos dizer, de fosfato e açúcar, a gente vai ter a base. E a base vai ser uma dessas, ou A, ou T, ou C, ou G, tá? E aí a gente tem um nucleotídeo completo. Ah, professor, o senhor não vai explicar a estrutura dos nucleosídeos? Não vejo por quê nesse momento, tá? Então, para nós é só nucleotídeo que a gente vai dar uma olhada, então, porque a gente está vendo lógica de polimerização, tá? Ó, fosfato, açúcar e aqui, no caso, a base, formou a unidade estrutural do DNA. Por que que a gente tem uma fita dupla? Lembrando, ó, fita dupla de DNA. Porque eu vou ter um esqueleto de açúcar e fosfato e uma base nitrogenada, tá? Nessa base nitrogenada, eu observo que é uma adenina, né? O que que ela atrai? Ela atrai uma timina, né? Na polimerização, no caso do DNA, né? Vai ser pareado ali, vai ser colocado um nucleotídeo que tenha uma timina. Aí, se o próximo eu tenho a guanina, eu vou ter uma citosina, uma timina e uma adenina, e assim por diante. Por isso a gente tem uma fita dupla, tá? Eu tenho esse lado aqui, que é digamos que pode ser uma fita molde, né? E aqui no caso, uma forma, né? Aqui no caso, a outra fita, no caso, que ela é complementar
em função dessa paridade, né? Ou seja, das bases que são pareadas, tá? Além disso, tá? A gente tem essa estrutura em fita dupla, diferente do RNA, que é uma fita simples, mas a gente vai ver lá na aula de síntese de proteínas, tá? Então, essa fita dupla, além disso, ela sofre uma torção, tá? E essa torção, ela sempre vai nos lembrar uma escada, né? Ela parece aquelas escadas em caracol, né? Em que a gente observa aí nas casas, né? Nos estabelecimentos comerciais, né? Em que a gente vai observar aqui do esqueleto de fosfato e açúcar, né, como se fosse, aí no caso, corrimão, onde a gente segura, né, ou, enfim, a estrutura lateral aí da nossa escada. E os degraus, as bases nitrogenadas aqui pareadas, de acordo com a lógica, como a gente observou aqui, né, 2 pontes de hidrogênio entre T e A e 3 entre C e G. Enfim, essa seria a estrutura, né, em dupla hélice. A hélice, para nós, aqui no caso, a gente vai ver o significado da palavra hélice, é um espiral, né? Então, eu tenho uma escada reta, vamos pensar assim, né? E aí eu vou torcer, eu vou girar essa escada, né? E aí ela vai ficar num formato de espiral, e a gente chama, então, isso de dupla hélice, tá? E é isso, gente. De estrutura, né? Em síntese, é isso. Alguma pergunta? Se não tiverem perguntas sobre o conteúdo, gente, aí o que vocês querem saber a respeito da prova, né? Do tipo, se ficou alguma dúvida sobre semana que vem. Ontem até me perguntaram se eu vou ficar se eu vou ficar com a câmera aberta vendo vocês fazer a prova. Não, tá? É a mesma, como eu disse, né? A prova é como se fosse aquela atividade, né? Eu abro ela numa determinada hora, tá? E aí vocês fazem a prova, fecha as questões e, enfim, né? A gente já vai ter a nota. Tudo certo, gente? Ó, vamos ver no chat Bom aqui que surgiu dia, alguma coisa. Nicolas. Oi, fale. Tudo bom, Ana? Tudo bem? Deixa eu te perguntar, na prova você vai cobrar todo o conteúdo? Até hoje, até o que a gente viu aqui agora. Ah, certinho, obrigada. Tá bom. A prova vai ter que ser feita no horário da aula ou em qualquer momento da sexta. Vai ser no momento da aula, viu, Amanda? Nesse momento que a gente está aqui, tá? Aí o tempo ainda da prova, eu ainda não tenho certeza se eu vou ter que estender um pouquinho mais, né? Eu preciso ainda conversar com os coordenadores. Porque eu também sou novo na instituição, então tem muita coisa que eu ainda estou descobrindo. Mas, enfim, vamos nos acertar. Ah, e outra coisa, eu vou... Claro, né? Isso aí é a minha característica, não tem como mudar, né? Eu vou fazer todo um descritivo lá para colocar no AVA, tá? Isso eu vou fazer junto com essa semana já, né? Antes da prova. Aí vocês vão ter lá do tipo um manual, né? De como fazer essa prova, né? Do tipo, para não ficar nenhuma dúvida, tá? E aí, qualquer coisa também, se ficar dúvida, ali lá as tuas indicações, né? De como fazer a prova, se ficar com dúvida, pode mandar um e-mailzinho, né? Que aí vocês são centenas, mas eu sempre tento responder todos, né? Tem dias que eu fico um dia inteiro, né? Respondendo e-mail, tentando resolver questões, né? Que surgem, tá bom? E outra coisa, gente, qualquer problema técnico que vocês tenham na prova, né? Vocês tentem resolver na hora, né? Já entrem em contato com as monitoras que elas estão disponíveis, né, nesse momento, justamente que é para auxiliar vocês. É para não ter problema, tá? Certinho? Podemos fechar, então? Muito bem. Então, gente, desejo para vocês um ótimo fim de semana, tá? Estudem, né? Não deixem de estudar, né? Do tipo, vale a pena, né? E é isso aí, tá bom? Um abração, bom descanso. Tchau, tchau.